Aqui na Educadora, a tarde é nossa. Ok, são 4 horas e 12 minutos, 4 e 12, como todas as quartas-feiras. Nós estamos com o psicólogo Dr. Hudson aqui conosco no programa para falarmos um pouco sobre... semana passada nós estávamos falando sobre depressão, passamos para a depressão pós-parto e a gente vai dar sequência no assunto. E hoje vamos iniciar também falando sobre o luto, né? São assuntos que realmente mexem com a gente. Eu fiz uma pergunta para ele com relação à depressão pós-parto, o que pode levar a cometer uma pessoa, e ele estava explicando, e a gente dá a sequência no assunto hoje, não é isso, Hudson? Boa tarde. Boa tarde, Elcio, boa tarde a toda a sua equipe da Educadora M, a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês novamente, habitualmente na nossa quarta-feira. Sim. Né? E como você acabou de dizer, nós vamos dar continuidade à discussão em torno da depressão pós-parto, que é algo que tem sido abordado muitas vezes de uma maneira muito leve, muito superficial, né? Às vezes as pessoas têm muito pouca informação a respeito dessa manifestação e que é extremamente importante que a gente coloque algumas questões ligadas a esse fato. E, evidentemente, que também o nosso segundo assunto, que é luto, é um assunto extremamente amplo, mas nós vamos começar hoje pelo luto, não o luto, o fim, né, a morte da pessoa, mas as mortes que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? E no próximo programa, na quarta-feira que vem, nós vamos discutir aí sim o luto clássico, que é por motivo de morte, né? Vamos lá então. Em relação à depressão pós-parto, é importante que a gente entenda que isso não é um fenômeno tão raro assim. Segundo alguns estudos, né, a cada 10 mulheres, 14%, né, são, cada 10 mulheres gestantes, obviamente, 14% chegam a sofrer de depressão pós-parto, né? Foi publicado, inclusive, um estudo recente, um levantamento recente no estado de São Paulo, onde esse número chegava a 27%, né? Ou seja, aproximadamente uma mulher a cada 4, né? Uma gestante a cada 4. E é importante que a gente entenda algumas questões que são colocadas. Por exemplo, existe a tristeza, né? A tristeza materna que se fala, e que acontece em muitas mulheres, por exemplo, um dia após o nascimento do bebê, né? A mãe pode ter mudanças súbitas de humor, né? Como sentir-se muito feliz e depois muito triste, né? Então, uma oscilação brusca no humor. Ela pode chorar sem nenhuma razão específica, né? Ficar impaciente, irritada, né? Agoniada, ansiosa, solitária, né? Se sentir solitária. Então, a tristeza materna, que se chama, né? Pode durar de algumas horas, né, até 1 ou 2 semanas, aproximadamente, né, segundo a maioria dos especialistas, estudiosos nesse assunto, né? E a tristeza materna nem sempre, né, requer tratamento médico, porque é uma coisa extremamente passageira. Muitas vezes ela já relata isso para o médico e ele encaminha para um tratamento psicoterápico, alguma coisa nesse sentido, ou mesmo apoio da família, né, já resolve essa A tristeza não chega a ser um grau de depressão, então? Não. A tristeza é algo muito momentâneo, muito passageiro. Essa tristeza pode ser relacionada a uma perda? Sim, porque imagine, durante 9 meses, né, a mulher está ali na companhia, né, gerando, né, aquele feto, gerando aquele bebê, acompanhando todo o seu movimento, o seu desenvolvimento. Sim. E de repente, aquele bebê vem ao mundo, né? Aquele bebê vem ao mundo e ela perde aquela condição inicial. Quer dizer, aquilo que estava muito íntimo, né, dentro dela, está dependente dela, está gozando de uma intimidade que é Sim. diferente, né? Então já não É faz algo parte, especial, já né? não faz parte mais daquele corpo dela, né? Durante a gestação quando a gestação é algo de especial. Exatamente. Um momento diferente na vida da mulher. Porque ela faz parte do corpo, né? Sim. Está incorporado. Agora, a partir do momento do nascimento, a criança é apresentada ao mundo e o mundo é apresentado ao bebê de alguma forma, né? Deixa eu interromper o senhor, que tem um ouvinte para participar ao vivo conosco na linha. Alô, boa tarde. Oi,
Gabriel. Oi. É Maria Tereza. Ei, Maria Tereza, tudo bem? Graças a Deus, agora eu vou melhorar devagarzinho. Ah, graças a Deus. Eu queria falar com esse moço, como é que ele chama? Hudson. Oi. Caiu a ligação da Tereza. Daqui a pouquinho a Tereza volta a ligar novamente para falar conosco. Ouvinte participando, tem? Ah, beleza. Enquanto a gente aguarda a Tereza voltar, vamos a Belo Horizonte com a Samira Horta trazendo informações. Esporte, música e inovação. Estamos apresentando A Tarde é Nossa. Comunicando, Elcio Ferreira. Ok, agora 4 horas e 21 minutos. Estamos conversando com o Hudson, que é psicólogo. Nós estamos falando sobre a depressão pós-parto, né? O ouvinte acabou nos interrompendo, mas nós estamos de volta, né, doutor? Ah, sim. A gente tinha falado justamente sobre a tristeza materna e agora vamos para a depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela pode acontecer por alguns dias, né, ou até meses depois do parto, né, de qualquer bebê, não só do primeiro, como muitos podem imaginar que seria só do primeiro bebê, né, que isso poderia acontecer, mas mães que já são mães, né, de outros filhos podem ter a qualquer momento, né, a depressão pós-parto. E a mulher pode ter os mesmos sentimentos similares ao da tristeza materna, né, quer dizer, a tristeza, a ansiedade, a instabilidade emocional, porém são muito mais fortes na depressão pós-parto, né? A depressão pós-parto geralmente impede a mulher de fazer coisas do seu dia a dia, né? Coisa que a tristeza materna não faz. Então, a mulher com tristeza materna ela consegue ainda realizar suas atividades diárias. Na depressão pós-parto, as manifestações são tão fortes que acaba a mulher alterando a sua rotina em função dessas manifestações. Então, quando a vida normal da mulher é afetada, é um sinal claro, certo, né, que ela deve procurar logo o seu médico e relatar o que está acontecendo, né, para que seja providenciada uma ajuda tanto do médico quanto da ajuda psicoterápica, né? E tem um terceiro aspecto que eu acho que é extremamente importante, que alguns relatam como psicose pós-parto, né? Que aí já é uma situação muito mais grave ainda, é uma situação aguda, é uma doença mental, né? Onde pode acontecer rapidamente, geralmente por 3 primeiros meses, né, depois do parto, a mulher pode perder contato com a realidade, né? E aí, geralmente, ela pode ter alucinações, sobretudo sonoras, né, auditivas. As alucinações visuais, geralmente, são um pouco mais raras, mas elas existem também. É o caso, por exemplo, recente, né, que a gente viu no último dia 18 de fevereiro, se não me falha a memória, sim, em Belo Horizonte, quando aquela jovem mãe matou a filha de 45 dias afogada na banheira, né? E foi notícia, e ela inclusive relatou que ela estava ouvindo vozes pedindo que ela matasse a criança, né? E isso é um claro sinal de alucinação auditiva e que pode sinalizar exatamente essa psicose pós-parto, né? Então foi uma situação trágica, terrível, mas que é um exemplo que a gente poderia dar entre inúmeros que existem, né? Infelizmente. E é importante ressaltar também o papel da mídia, né? Que muitas vezes dá ênfase ao horror do fato, mas nem sempre esclarece ou lança luz, né, mais adequada sobre as circunstâncias do fato, né? Então, evidentemente que nós nos horrorizamos, mas é importante compreender em que circunstâncias isso ocorreu, né? Assim, eu até fiz essa pergunta na semana passada para o senhor, mas eu vou fazer para a gente voltar à tona com ela. O que é mais difícil, o mais complicado é perceber quando essa mãe ela entra nesse estado de depressão. É o que eu ia falar aqui agora. Eu acho que deve responder, se não total, a parte da sua pergunta. Os sinais, né? Por exemplo, instabilidade, crises de choro constantes, né? Muita ansiedade, diminuição da energia, sensação de cansaço constante, né?
Sensação de vazio. Não querer ficar perto da criança Sim, é um sinal? Sim, tristeza constante, né? Aí vem desinteresse pelo bebê, né? Baixa autoestima, né? Vontade de dormir muito ou insônia, quer dizer, os extremos, né? Também ocorre o oposto, né? Sentimentos de culpa, Certo. incapacidade para cuidar do bebê, né? Pessimismo, sensação de inutilidade. Então as pessoas, doutor, que estão perto dessa pessoa têm que observar isso com muito cuidado, né? Sim. O primeiro passo são as pessoas que estão próximas para poder avaliar essa condição da mãe. Sim, ocorrem outros sinais, como perda de interesse também no sexo, né? Certo. Eu estou falando de questões, gente, sinais prolongados, ok? Porque esses sinais podem subitamente aparecer e desaparecer dentro daquela tristeza materna, dentro daquele processo inicial de mudança, né? Do mesmo jeito que a gestação representa uma mudança de vida, né? Uma mudança de estado físico e mental, né? Também o ato após o parto também, né? Quer dizer, nasceu aquela criança tão esperada, né? Aquela criança que durante 9 meses foi gerada. Sim. Né? Então, perda de peso ou aumento de peso excessivo, né? Outra coisa, pensamentos de suicídio ou tentativas de suicídio também podem ocorrer. Certo. Tá? Dificuldade de concentração, falta de memória, dificuldade em tomar decisões, sintomas físicos como problemas de pele, dores de cabeça, problemas digestivos, dores crônicas, né? Que não desaparecem, sentir-se muito irritada, né? Falta de energia, quer dizer, existem uma série de sintomas, eu acho que esses são os principais, né? Toda a falta de interesse em atividades prazerosas que antes eram feitas, né? E deixam de ser, né? Por um tempo muito, muito prolongado. Então, e aí vem aquela pergunta, né? Extremamente importante, o que leva, né? Que fatores podem contribuir, né? Existem inúmeros estudos que apontam uma série de fatores que são importantes, né? Por exemplo, estudos que apontam, por exemplo, mães mais jovens são mais suscetíveis, a questão de prevalência, né? Mães mais jovens são mais suscetíveis a essa possibilidade, né, de depressão pós-parto. O nível de escolaridade também, segundo alguns estudos, né? Quanto menor também, existem estudos que fazem associação, quanto menor o nível de escolaridade também, a mãe fica suscetível, né? A questão muito mais mães solteiras por causa do próprio vínculo de apoio, né? do parceiro, também são suscetíveis a essa questão. Isto não significa que as mães, com todo o apoio familiar e todas as condições e sinais claros, né, de uma certa estabilidade familiar, social, econômica, né, e emocional, e todas as condições para estar alegre, também não possam padecer dessa condição. Né? Isso também ocorre, com uma prevalência menor, mas ocorre. Inclusive, costuma gerar mais sentimentos de culpa ainda, né, que as pessoas ficam buscando, né, o que pode ter levado aquela mãe que tem todo um aparato, né, emocional, familiar, social, econômico, né, médico, né, a estar naquele estado de depressão, né? E aí tem outras questões importantes que a gente precisa levar em consideração em relação ao apoio à família, a presença ou não do parceiro durante o processo de gestação e do próprio parto, né? Se a pessoa tentou ou não interromper a gestação, quer dizer, qual a expectativa em relação àquele bebê. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, na verdade, a gente não pode sair por aí diagnosticando as pessoas, né, por um ou mais fatores. Isso é uma questão que exige um acompanhamento médico, né, de alguém, de um médico de confiança, uma médica de confiança, que vai conseguir, ao longo do tempo, detectar esses sinais, qual a frequência desses sinais, a prevalência deles, a intensidade que eles têm, quer dizer, por isso que as consultas durante a gestação são extremamente importantes, porque os relatos vão dando conta de como essa mãe está, não só fisicamente, né, como o bebê está e a mãe está se conduzindo adequadamente dentro do esperado
da gestação, mas também psicologicamente, que é extremamente importante, né? Então, eu acho que essas informações, elas já alertam a quem está me ouvindo, de modo a dar mais importância, cada vez mais importância, a essa relação com o médico. Sim. E a melhor presença, a melhor atenção em relação à gestante, da família em relação à gestante. Esse aparato psicológico é muito importante. Evidentemente que você não precisa colocar a gestante numa redoma, né? E dar a ela uma super proteção que pode acabar sendo um incômodo, né? Mas é só prestar atenção, é dar afeto e dar atenção, estar atento, né? E permitir que e incentivar que a gestante relate o que está sentindo ao seu médico, ao seu parceiro, né? Para que seja sempre possível, quanto mais cedo, né, se diagnostica uma situação dessa, a intervenção quanto mais precoce, mais cedo ela sairá dessa condição e poderá aí sim vivenciar a sua maternidade com tranquilidade. Beleza, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, já a gente vai voltar aqui. Só antes o seguinte, uma informação que acaba de chegar agora do caso Isabela, a perita utiliza o telão para mostrar resultados de exames de DNA. Durante seu depoimento nesta quarta-feira, a perita criminal Rosângela Monteiro, do Instituto de Criminalística, montou um telão dos exames de DNA feitos no material recolhido no carro do casal Nardoni. Rosângela confirmou que foi encontrado material genético de Ana Jatobá, de Isabela e de uma pessoa do sexo masculino, que ela deduz ser nos filhos do casal. Dos 15 alelos necessários para comprovar que o sangue seria de Isabela, 8 foram positivos. Porém, para afirmar com 100% de segurança, são necessários os 15 pela lei brasileira. Nos Estados Unidos, por exemplo, já ocorrem casos onde foi considerado positivo o sangue de uma pessoa com apenas 5 alelos compatíveis. Sobre a camiseta com sangue encontrada no apartamento da frente do casal Nardoni, ela disse que o sangue não pertencia a ninguém envolvido no caso. Provavelmente pertence a um operário, pois esse apartamento estava em reforma. Também havia substância como restos de argamassa na camiseta. Bom, daqui a pouco a gente traz mais informações do esporte. O jogo que foi interrompido há dias atrás e hoje foi completado entre Atlético e América em Teoflotone. O resultado final dos 25 minutos foi 0-0. Então, o resultado do jogo, 2-2, permanecendo então o empate entre Atlético e América de Teoflotone. Jogo encerrado, que começou às 4 horas da tarde, terminou às 4h25, mais ou menos, né? Foram 25 minutos de bola rolando. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta aqui na Educadora. A tarde é nossa. Comunicando Elcio Ferreira. Legal, de volta com você na Educadora, agora 4h35. Eu acho que com relação à questão da depressão pós-parto, nós conseguimos fechar aí, né, doutor? Sim. Evidentemente que existem muito mais particularidades, né, psicológicas, comportamentais, que envolvem esse fenômeno. Entretanto, acho que para o horário que nós temos, né, a disponibilidade, e nesse momento, eu acho que as informações que foram passadas, elas já são suficientes para esse primeiro alerta. Evidentemente que ao longo do ano é possível que a gente volte a esse assunto com outras questões ligadas a ele, né? É claro que todas as questões ligadas à subjetividade, ao comportamento humano, nunca se esgotam, né? Sempre existem dimensões diferentes sobre o mesmo fenômeno que podem ser abordadas, né? Em outra oportunidade, certamente nós voltaremos a falar sobre ele. Nós começamos então agora a falar sobre o luto. Sim. Uma tradução rápida da palavra luto, como é que o senhor poderia traduzir? Antes de fazer essa tradução, eu acho que é importante a gente compreender algumas questões até chegar ao luto, né? Antes de chegar no luto, tem algo antes, então? Sim. Eu acho que aprender a lidar com alguns elementos são importantes. Entre eles, por exemplo, quando a gente fala de frustração, né? Sim. Quando nós estamos falando de frustração, o que é frustração? Frustração é um choque, né, entre a expectativa e as possibilidades, né, e a manifestação da realidade. Certo. Não é verdade? E o que é uma frustração? Por exemplo, a perda de um compromisso momentâneo, porque você está preso no trânsito, né, por causa de chuva, por causa de um acidente, alguma coisa nesse sentido. Isso gera uma frustração, né? Por exemplo, um atraso, né, no recebimento de um pagamento previsto, né? Um não alcance de uma meta, né, depois de tanto preparo, né?
A decisão de alguém sobre algo que você, a decisão é contrária, né, ao seu interesse, de alguém em relação a alguma coisa que você espera, né, que fosse uma decisão positiva, acaba sendo uma decisão contrária. Então, tudo isso são possibilidades de frustração na nossa vida, né? Quando a gente fala de angústia, que é outro elemento importante, né, o que é a angústia? A angústia, exemplos de angústia. Decisões, por exemplo, importantes que alterem a sua trajetória de vida, né? Escolhas, né, importantes que envolvem elementos essenciais, positivos ou negativos, entre as opções que você tem a escolher, né? Então, você está ali num dilema, numa escolha importante para a sua vida, né? E essa escolha, ela gera angústia, né? Porque ela envolve não só uma escolha, mas uma renúncia a algo, né? Quer dizer, você tem outras opções. E avaliar o que é de positivo ou negativo nessas opções é uma angústia, né? Processos de separação, processos de preparação, avaliação prolongada, né? E expectativas de resultados avaliativos, né? Bem, isso são angústias. Certo. E tristeza? Tristeza, por exemplo, são coisas mais passageiras, mas onde você consegue superar, né, mais facilmente. Por exemplo, a morte de um desconhecido, mas cuja a forma de notícia daquele desconhecido te sensibilizou. Né? Então, você consegue superar com uma certa facilidade. Discussões com amigos, familiares ou do trabalho, né? Quer dizer, podem trazer alguma contrariedade, mas é superável mais rapidamente, né? Resultados negativos em algum desempenho que você esperava um resultado positivo, né? Perda de algum objeto ou informações importantes e relevantes para você, né? Adiamento de projetos, né? Uma viagem ou algum projeto que você deseje, rupturas de relações em geral, né? Demissões. Isso é a questão da tristeza. Então, nós vimos tristeza, frustração e angústia. São elementos que fazem parte do nosso dia a dia. Quando você aprende a lidar com essas situações, fica mais fácil de você lidar com as oscilações entre ganhos e perdas na sua vida, né? Quando falamos da intensidade da morte, né, nós precisamos também, antes de falar da morte física, biológica, né, da falência geral daquele indivíduo, do desaparecimento dele aqui, né, onde nós conseguimos vê-lo como concreto, antes de falar nisso, é preciso que a gente aprenda também a discutir sobre as várias mortes na nossa vida, né? Porque existem alguns sentimentos, algumas frustrações, algumas dificuldades pelas quais nós passamos, que o sentimento é tão intenso que ele equivale a uma morte. Então, ele pressupõe um luto específico, né? E é por isso que eu entrei nessa questão para responder a sua pergunta. A primeira questão, quando a gente fala, por exemplo, é o sentido da existência, né? Da existência humana. Na verdade, quando a gente começa a falar sobre o sentido de existir, né, nós somos a única espécie que discute o sentido de existir. O sentido de existir foi criado por nós, né? Porque, na verdade, não há sentido de existir. Existe a existência. Né? Entendi. Um cachorro, um boi, né, uma cobra, não discute a sua existência. Não é verdade? Quem discute isso somos nós, né? E para isso nós criamos todo um aparato para fazer sentido a nossa vida. Mesmo porque, né, nós não sabemos o que nos aguarda após a morte. Nós supomos. Nós criamos uma série de ficções porque ninguém volta para nos comunicar. Essa, né, é uma verdade, né? Não tem como discutir, né? Então existe ali a finitude. Morreu. Mas o que acontece após aquela finitude, se acontece alguma coisa, nós não sabemos. Porque ninguém voltou e comprovou, né, para falar assim, olha, eu voltei realmente, né? Entendi. Estou aqui para dizer a você o que acontece depois, não é verdade? E aí gera toda essa celeuma em relação à morte. Por exemplo, aí vamos às questões relativas às questões do luto do dia a dia. Então, o luto é uma sobrevivência. A gente pode entrar antes, no intervalo comercial, a gente volta à sequência? Podemos, claro. Beleza, então nós paramos onde aí, só para a gente não perder? No conceito que você pediu, ia chegar no conceito do luto. O que é o luto, então? O que é o luto em si? Nós vamos responder depois do intervalo. Perfeito. Até já.
Estamos apresentando A Tarde é Nossa. Comunicando Elcio Ferreira. Ok, daqui a pouquinho o Nilson Poeta e o João Poeta para comandar aqui a Tarde Sertaneja. Eu me esqueci o nome do... Como? Augusto. Se fosse um time de futebol, ele estaria à disposição do treinador para poder ocupar a vaga a seguir. É isso mesmo? É no banco de reserva. O Beto conhece o banco de reserva também, né, Beto? Já ficou no banco alguma vez? Só lembrando aqui mais uma vez, a respeito do jogo do Atlético de novo aqui, eu até peguei algumas informações adicionais, né? E o jogo foi muito bom, os 25 minutos, teve emoção. O Aranha quase tomou um peru novamente, né? Graças a Deus não aconteceu, que para o Aranha ser muito ruim. E no finalzinho, aos 44, Tardelli colocou uma bola no travessão. Quase o momento de mais alegria ficou ou de mais emoção, ficou para o finalzinho, aos 44. Então teve emoção de tudo que eu jeito. A Aranha quase tomando um peru, né? E o Tardelli quase marcando um golaço. Então, mas valeu. Então, já está resolvido esse problema, esse questionamento, a gente acompanha mais tarde, depois. O senhor torce para qual time? Eu só não gosto de futebol. Pode ser sincero, pode falar. Eu gosto de todos os esportes, mas eu procuro não gerar muita polêmica com times. Né? Não, nem um pouquinho. Não, mas eu tenho meu time. Né? Sim, tenho. O time do Beto é o time que aderiu à camisa cor-de-rosa agora. Ah, é? É isso mesmo, Beto? Não, estou falando sério, não, sem preconceito nem nada, porque aderiu. Aliás, quero dizer que foi uma grande jogada de marketing, viu? Né? E venderam camisa à vontade. Mesmo os homens falando que não usa camisa cor-de-rosa, tem muito marmanjo usando camisa cor-de-rosa por aí, né? E não faz diferença nenhuma. Isso não tem nenhum problema. Faz diferença com a cor de camisa? Não faz não, né? Que eu saiba, não. Não. Você usaria a camisa do Atlético cor-de-rosa? A camisa do Atlético cor-de-rosa? É. Não sei se eu usaria a camisa do Atlético cor-de-rosa, mas eu já usei camisa cor-de-rosa. A do Atlético não, então entendi. Já vi que não torce pro Galo, tá vendo? Já consegui uma informação. Mas agora vamos ao nosso assunto, vamos estar descontraindo um pouquinho, né? Agora vamos à definição do que é o luto em si. Só para os atleticanos não ficarem nervosos, o que seria do Cruzeiro se não fosse o Atlético também, né? Eu acho que a disputa é saudável à medida que o seu oponente é forte, né? Eu acho que essa disputa, acho que todos os times, né? O campeonato ele é forte na medida em que todos os oponentes conseguem o máximo de proximidade, né? De competitividade. Senão fica muito sem graça, fica monótono, né? Então acho que quando a certeza da vitória se transforma numa dúvida, as emoções, como você citou aí várias vezes, ficam mais fortes, mais interessantes, né? É verdade. Bem, voltando ao nosso assunto então, sobre a questão do luto, é importante então, antes de dar o conceito, uma vez que nós, né, criamos um sentido para a vida, né, um sentido cultural e social, nós geramos também uma série de fontes de prazer. Então a morte, né, que é um evento natural, né, a finitude, que é um evento natural, tornou-se, de certa forma, uma punição, né, e não um evento natural. Certo. Então, a percepção de muitas pessoas é que a finitude de qualquer coisa é uma punição. Entendi. E aí começam as complicações, né? Mesmo porque essa morte, como eu acabei de dizer, nos lança no mundo do desconhecido. E tudo que é desconhecido nos gera uma insegurança e um certo medo, né? Porque após então a finitude, após o encerramento daquela fase, o que acontecerá comigo, né? Então nos gera uma instabilidade, né? E uma expectativa do que virá. Será que eu retomarei o meu caminho de prazer? Será que eu terei outra fonte de prazer? Será que esse recomeço permitirá? Será que eu sobreviverei, né? Então o que acontece? O que é então o luto? O luto é uma sobrevivência e o convívio com a finitude de algo, né? E aí não nos faltam exemplos, né? Nós temos aí a aposentadoria, por exemplo, natural, ou aposentadoria antecipada, aquela que é por invalidez, por exemplo, algum evento que provoque a antecipação dessa aposentadoria, ou aquela aposentadoria compulsória, né, que você é obrigado a se aposentar mesmo e tendo condições de trabalho. Quer dizer, para muitas pessoas é necessário que você se prepare para esse luto, para esse fim. Entendi. Quer dizer, para que haja um novo recomeço, para que haja uma outra possibilidade após o encerramento dessa fase,
né? Quer dizer, quando nós falamos de um acidente e a reabilitação após o acidente, Sim. também é uma forma de luto, né? Quer dizer, após aquele acidente, essa reabilitação ela será total ou parcial? Uma vez que ela não seja total, sob que condições eu viverei daqui para frente? Que limitações ocorrerão e que necessidades, que adaptações serão necessárias? Sim. Né? Quando se fala, por exemplo, de doença crônica, diabetes, né? AIDS, né? Quer dizer, diante da descoberta dessa doença crônica, como é que eu vou conviver com as suas manifestações, suas possíveis limitações? E as possibilidades que restam, como é que eu faço? Né? Quer dizer, isso são formas de luto também. A questão da internação. É muito comum você ver as pessoas em estado de internação ter uma dificuldade imensa de lidar com essa situação, porque o sentimento de inutilidade, né, o desejo de retomar as atividades, quer dizer, a preocupação com quem está em casa, né, se for casado, com a família, com o trabalho, quer dizer, o que as pessoas, quanto esse tempo que ele está passando inativo, né, quer dizer, o que está acontecendo nos outros lugares onde ele habitualmente tem o domínio. Uma sensação de impotência. É uma sensação de impotência. Então, é um luto transitório, né? Mas quer dizer, é preciso ser feito esse luto. Né? Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, acho que está dentro do contexto. Outro dia eu estava no hospital e presenciei uma cena, eu fiquei até chocado, porque é algo que não tinha passado por uma situação dessa, quando uma senhora recebeu a informação da morte do seu marido. Sim. Ela, naquele exato momento, percebi que ela entrou numa situação de choque, de pânico, ela perdeu realmente o controle, não sabia nem o que fazer, o que falar. Eu acho que naquele momento ela falou até algumas frases que poderiam até magoar as pessoas que estavam em volta, mas a gente acaba entendendo porque é uma situação muito difícil. Na hora que essa pessoa recebe a informação da perda de uma pessoa amada, ou uma pessoa querida, qual que é o sentimento dela naquele exato momento ali? Olha, como na semana que vem a gente vai falar mais detalhadamente sobre essa questão da morte efetiva, eu posso adiantar para você o seguinte: as percepções em relação à morte, elas são tão variadas quanto as pessoas. Os especialistas em comportamento, nós que estudamos essa questão da morte, o que nós fazemos é discutir o que há de mais prevalente, o que acontece mais comumente nessas situações. Entretanto, cada pessoa reage de uma maneira muito particular. Por exemplo, e isso tem relação com o próprio fenômeno, né? Por exemplo, se é uma morte súbita, se é uma morte por acidente, se é uma morte por assassinato, né? Se é uma morte resultante de uma doença degenerativa, né? Onde, de certa forma, as pessoas esperavam essa morte, mas o anúncio dela pode provocar, mesmo nas pessoas que estavam, entre aspas, aí, se preparando para essa possibilidade, uma reação de desespero. Sim. Né? Então, o histórico dessa pessoa também, ao lidar com perdas, também conta. Né? A situação econômica, né, a perturbação econômica que isso provoca, também é um componente. Né? Se tem muitos filhos ou não tem muitos filhos, se tem um aparato familiar ou não tem aparato familiar. Né? Então, assim, você tem uma série de componentes, né, que eu acho que na semana que vem vai poder falar isso com um pouco mais de tranquilidade, mas só para você ter uma ideia, né, que é muito difícil, num recorte desse, você avaliar por que essa senhora reagiu daquela forma ou não de outra forma. Né? Entendi. Isso depende muito das circunstâncias que cercaram a internação desse senhor, né? E a relação que esse senhor mantém com essa família, né? E que provoca isso aí. Né? Bem, outra coisa, falando das mortes simbólicas, né, metafóricas, a demissão, por exemplo, é uma forma, muitas vezes é recebida quase como uma morte mesmo. Né? Quer dizer, imagine um indivíduo que trabalha 20 anos numa empresa, 25 anos, executando uma função só, e de repente ele recebe a notícia de que ele está fora daquela empresa. Essa semana teve 2 casos em Timóteo. Pois é. Então, é uma situação muito delicada. Delicadíssima, né? Que muitas vezes conduz o indivíduo
a uma depressão profunda, alguns ao suicídio, né? Quer dizer, depende muito de como ele recebe, e muitas vezes ele recebe como esse sentimento de morte, e é necessário aí um acompanhamento muito forte para que esse indivíduo encontre. Hoje existem empresas muito organizadas, né, grandes corporações, mas isso não impede as pequenas e médias de tratarem esse assunto, empresas que já preparam o processo de transição, né? Ou seja, empresas que entendem que o ser humano não precisa ser objeto de um tratamento adequado somente no processo de entrada na empresa, mas no processo de saída também. Que esse processo de saída precisa ser humanizado, precisa ser adequado, precisa ter condições, oferecer, né, condições a quem está sendo demitido de sair com uma estima adequada para se recompor lá fora. Ele pode não estar sendo adequado para o funcionamento neste momento da empresa, mas eu não preciso colocá-lo à disposição do mercado psicologicamente inutilizado. Entendi. Porque senão ele estará fora da condição de trabalho, né? E estará com a estima afetada de tal ordem que a gente não sabe os desdobramentos e as consequências que isso pode trazer para ele e para a família, né? Não importando se ele é solteiro ou casado. É claro que no caso dos casados, as repercussões são mais intensas, né? Entretanto, os solteiros também precisam de um tratamento adequado, né? Então, as demissões podem representar essa questão. É muito grave, né? Sim, porque eu até tive contato com uma dessas pessoas. A primeira pergunta, mas por que comigo? Eu estava fazendo tudo Sim. direitinho, estava tudo bem. Sim. Então, vem também um sentimento de culpa. Parece que ele foi o culpado pela demissão. Exatamente. Então, é muito importante que o setor de psicologia das empresas se dediquem essencialmente não só a cuidados na entrada dos trabalhadores, como na manutenção psicológica desses trabalhadores da ativa, como também no processo de desligamento das corporações. Eu não sei se existe ainda, mas na Uzi Minas, até a época que meu pai aposentou, tinha um curso preparativo para se aposentar. Então, o funcionário era levado a participar de um procedimento todo lá. Não sei se o João Poeta que está aqui lembra, funcionava assim na Uzi Minas, não é isso, João? Quando o trabalhador ia aposentar, passava por um curso, né, preparatório para poder saber o que vai fazer depois, que não tem mais aquele compromisso diário de às 7 horas da manhã estar lá batendo o seu cartãozinho. Geralmente então... nesses cursos, existem vários no Brasil, eu não sei te informar agora se a Uzi Minas ainda mantém essa possibilidade, ou se colocou algo, né, que era muito interessante. Ou algo nesse lugar. Mas, evidentemente, algumas empresas mantêm essa possibilidade, e isso vem crescendo, né, essas iniciativas, e nesses cursos as pessoas começam a aprender que aquilo foi o encerramento de uma fase, não o encerramento da vida, e que existem possibilidades não só de manter-se ativo cultural, socialmente, como do ponto de vista de trabalho, efetivamente. Verdade. Né? E o bom exemplo disso é o próprio João Poeta. Exatamente. Né? Que aqui está. Então, é um exemplo vivo. Ano passado, por exemplo, eu trouxe aqui, nós trouxemos o GRIEPEX, que é o núcleo de psicologia que eu coordeno, o núcleo interdisciplinar. Nós trouxemos a professora Matilde Neder, né, que tem 86 anos, está nativa na USP, na PUC, né? Show de bola. E que atua, viaja o Brasil inteiro, com 86 anos. O próprio Dom Lara tem 84. Exatamente. Né? Então, assim... E são pessoas que continuam sendo referências. Sim, o próprio Roberto da Mata também está nessa faixa etária e está na ativa. Quer dizer, nós temos inúmeros exemplos, né, de pessoas que exerceram uma função até um período X, né, e depois passaram a prestar um serviço ainda melhor em outra perspectiva, porque elas têm uma experiência e uma capacidade de prever uma série de situações, de transmitir às novas gerações. Essas pessoas agora também não sofrem pressão, principalmente do tempo, né? O tempo não faz muita diferença. Sim, elas não estão submetidas àquela lógica mercadológica, né? Elas têm uma outra possibilidade extremamente importante, que é transmitir às novas gerações outras formas de ver e coisas que nenhum curso consegue passar com efetividade, que é a grande experiência, que são as possibilidades que elas viveram, né? E que podem servir de exemplo
e de complemento de curso, de aperfeiçoamento, de coordenação. É verdade. Né? Quer dizer, é claro que nós estamos muito mais seguros quando nós somos coordenados por pessoas experientes, que já vivenciaram uma série de situações críticas e que podem contribuir para a nossa formação e aperfeiçoamento, para que daqui a alguns anos... Você tocou num assunto agora que, pena que o nosso tempo acabou. Sim. E a gente vai voltar a falar sobre luto no próximo programa. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessas pessoas que são capacitadas, principalmente, além da capacidade intelectual, mas pela experiência de vida. Sem dúvida. Que quando essa pessoa está te coordenando, você rende muito mais. Eu já conheço vários exemplos assim. Claro que eu não estou dizendo das pessoas que assumem um cargo de coordenação que não têm uma experiência, mas as pessoas que eu digo experiência, principalmente as pessoas de mais idade. Porque assim como eu falei, faz uma diferença fantástica. Assim como eu falei da importância dos times, né, serem de um nível mais próximo para acelerar a competitividade e a emoção que representa o jogo, também a composição de equipes mistas, ou seja, trazendo novas informações, trazendo a juventude, a capacidade, a energia, né, da juventude, misturando com a maturidade e misturando com a experiência extrema, eu acho que aí nós temos a oportunidade de compor equipes realmente fortes e com uma certa instabilidade positiva, que a gente poderia chamar, que são fases diferentes de desenvolvimento, mas uma certa tranquilidade, justamente porque ela conserva vários elementos importantes, que é o novo, a possibilidade de inovação, com a possibilidade de experiência, com a possibilidade de mediação e de tranquilidade nos momentos críticos. Maravilha. Né? O senhor tocou num assunto que, se for prolongar aqui, que ele fala de futebol, eu gosto muito. Mas já está em cima da hora, João Poeta está ali. Só para poder brilhantar o que o senhor está falando, o treinador de futebol, quando tem uma equipe muito jovem, né? A garotada que saiu do Júnior, da base, sim, é o Atlético que gosta de dizer, a base do Galo. Aí o Luxemburgo fala assim, eu tenho que trazer alguma experiência. Aí traz o Júnior, né? Que já foi jogador de seleção, coloca lá no meio da rapaziada, moçada, começa a correr, que aqui atrás aqui eu comando. Seria mais isso. Exatamente, sem dúvida. Então, evidentemente que esse assunto, na semana que vem nós vamos falar de morte afetiva, mas ainda tem uma série relativa às mortes metafóricas, né? Que nós comentamos hoje, que eu acho que são muito importantes para que o ouvinte entenda a importância de nós compreendermos a relevância da finitude. E que ela não representa o fim do ser, né? Mas o fim de uma fase, de um ciclo, e que pode representar o nascimento extremamente positivo de outros ciclos, de outras possibilidades. Quarta-feira o senhor volta então. Quarta-feira, quem quiser fazer contato